Contradição. Ser ou não ser, eis a questão. Eu gostaria de trazer um assunto a respeito da doença da adicção e a dependência química, né? A doença da adicção é verdadeira uma doença da adicção? A dependência química, ela é uma doença, né? Eu venho entender que pelos órgãos públicos, né, já foi constatado que ela é uma doença com CID até, né? F10, F15, se tratando como doença e não distúrbio, né? Eu consigo entender e vou além ainda, porque se eu conseguir colocar na minha mente e encarar isso daí como se fosse um distúrbio, vai me dar o direito de uma justificativa plausível para com que amanhã eu possa ter um lapso, né? E voltar ao uso abusivo de álcool e droga, né? E eu venho entender que só por hoje isso daí não dá mais para mim, né? Então eu consigo entender que uma situação manipulativa para com que eu venha me colocar num estágio de autopiedade novamente para poder, né, voltar ao uso novamente e poder acariciar o meu ego, né, com tudo aquilo que me destruía, né? Hoje, já limpo, né, há 4 anos, 9 meses e alguns dias, eu venho entender que, como eu falei, aquilo que é espiritual discerne aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal discerne aquilo que é carnal. Eu venho entender que nessa guerra do meu ego, da minha vontade, do meu querer, da minha ânsia, do meu prazer, né, humanamente falando, se eu não conseguir entender que eu tenho que alimentar o meu espírito para com que a minha carne não venha prevalecer nos meus desejos, eu vou cair em contradição totalmente com aquilo que eu estou vivendo. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado da tela, do seu computador, do teu smartphone, você também pode cair em contradição com aquilo que você está vivendo, mediante esses aspectos dessa doença literal chamada de vício, que é a adicção. Porque se tratando de uma doença onde tem clínicas para pessoas compulsivas em jogos, compulsivas em celular, compulsivas em sexo, compulsivas em álcool e droga, como eu posso entender que isso é um distúrbio? Quando o órgão de saúde me dá o direito de entender que é uma doença, né? Porque se eu colocar na minha cabeça e acariciar o meu ego, o meu querer, a minha vontade, e você que está aí do outro lado, começar a colocar, acariciar o seu ego, o seu inconsciente, o seu subconsciente, de que você é um coitadinho, e que você tem um distúrbio, e que você pode ter um lapso, mas não pode ficar no lapso, você nunca na tua vida você vai conseguir entrar em recuperação genuína, né? Por quê? Porque você nunca vai conseguir entender que você precisa sim se afastar de pessoas, lugares e situações para com que você não venha cair em risco, né? Eu estou procurando, né? E graças a Deus eu estou encontrando. Nessa doença da adicção e na doença da dependência química, eu venho entender quem eu fui, eu venho entender quem eu sou, eu venho entender quem eu quero ser. Porque o prazer de estar limpo, consciente, sóbrio, procurando cada vez mais a sanidade, para com que o alvo, a meta, ela venha chegar a pequeno prazo, a médio prazo e a longo prazo, ela venha ser latente, verdadeira, transparente, para com que isso venha ocorrer. Quando eu quero me dispor dessa vontade. Caso contrário, é auto-engano, né? Não coloca na tua cabeça aí não que você tem um distúrbio. Não. Quando verdadeiramente você tem uma doença espiritual em sua totalidade. Porque se ela não fosse uma doença espiritual em sua totalidade, na onde que ela está atacada?
O meu desejo vem na onde? A minha vontade vem na onde? Os dardos inflamados do inimigo vêm na onde? Eu só consigo vencer isso como? Alimentando quem? O meu espiritual. Quando eu saio fora disso, eu não alimento o meu espiritual, eu caio em contradição e volto a agir da mesma maneira, né? Traçando os mesmos hábitos e costumes do passado que me levaram a um desabono de vida. E só por hoje eu perdi o direito. Não é não? Para mim é satisfação poder saber que você aí do outro lado está entendendo o meu recado, né? E que você vem entender cada vez mais que para ter uma vida sóbria, limpa, proba, abstinência completa de tudo aquilo que te atrapalha, de tudo aquilo que te traz transtorno para a tua vida. Deus te abençoe. Tamo junto.